Fala galera do sétimo ano, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, certo? Professor João Vitor, professor de ciências de vocês aqui no Colégio Alba. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito importante, muito legal, muito cheirosinho, muito bonitinho, que são os ecossistemas aquáticos, como vocês estão vendo aqui no nosso slide. Galera, aula passada, aqui no YouTube mesmo, nós falamos sobre os biomas brasileiros, né? Os biomas como a Caatinga, o Cerrado, a Amazônia. Nós levamos em consideração principalmente as características principais, né, gerais da vegetação, o clima de cada um. E hoje nós vamos focar simplesmente nos ecossistemas aquáticos. E para isso é interessante que a gente entenda o que é um ecossistema. Por definição, um ecossistema é uma junção de interações entre fatores bióticos e abióticos. Tio, eu não sei nada que tu falou aí, isso aí parece que é grego para mim. Fatores bióticos são aqueles que possuem vida, certo? Bio é vida, então fatores bióticos são aqueles que estão diretamente relacionados a camaradas, a animais e vegetais, que são seres vivos. Já os fatores abióticos são aqueles que têm que ser levados em consideração, mas eles não têm vida, como por exemplo a quantidade de sol. O sol não é um ser vivo, mas ele influencia na interação com o clima. O clima, o índice pluviométrico, é o índice de chuva. Então, todos esses fatores são fatores abióticos. Beleza? Então, nós sabemos muito bem que um dos fatores abióticos determinantes para o tipo de ecossistema que nós vamos ter é a iluminação. E essa iluminação é feita por quê? Por conta dos raios solares. Certo? Olhem comigo aqui nesse nosso esquema. Perceba que a interação no meio, como a gente está trabalhando em ecossistemas aquáticos, nós temos que levar em consideração que a água, ela está aqui, e os raios solares eles vão interagir, vão exceder energia sobre a água. Contudo, só uma parte, uma zona superficial desse corpo hídrico vai receber essa energia. E essa zona é chamada de zona fótica, que é a zona mais energética, onde tem uma temperatura mais quentinha, certo? Mais agradável, onde muitos peixes, muitos animais, muitas plantas, muitas algas, elas vivem. Entretanto, tem regiões abaixo de 200 metros, por exemplo, de profundidade, que a incidência de raios solares é muito pequena ou praticamente inexistente. Por isso que é uma região ilustrada até mais escura, uma região mais fria, onde temos características e propriedades totalmente adversas. Obviamente que existem seres vivos que só conseguem viver nessa zona fótica, e existem seres vivos que só vivem na zona afótica. Mas, como a gente está falando, nós estamos falando do ecossistema, então a gente tem que levar em consideração o todo. Show de bola? Vale ressaltar também que hoje nós vamos focar em alguns tipos de ecossistemas aquáticos, tais como a gente vai começar com o ambiente marinho, sim, da água que nós temos nos mares, certo? Aqui na praia. E aqui eu trouxe um exemplo, foi aqui, ó, essa tirada do filme, né, do Procurando Nemo. E é Procurando Nemo, né? Exatamente. Quem já assistiu, filme muito bacana, muito legal, que mostra com grande grau de animação, um ecossistema marinho, onde eu tenho interação entre peixes, tubarões, uma interação não tão legal, né? Mas tartarugas, estrela do mar, corais, certo? Então tudo isso interage muito bem. No ambiente marinho, um fator abiótico muito importante a ser tratado é a salinidade. Sim, a salinidade, que é a quantidade de sal que tem naquele ambiente, é extremamente importante para a gente entender o que eu tenho ali naquele ecossistema. Pois, nós sabemos que se a gente for lá na Taíba, aqui na Taíba, tomar um banho de praia, a gente vê que aquela água é muito salgada. Mas se a gente for numa lagoa, a quantidade de sal é praticamente pequena. Então a gente sabe que ali tem diferenças de salinidades. E nós sabemos também que, como temos diferentes salinidades, vou ter diferentes seres biológicos. Eu vou ter diferentes peixes. Os peixes vão ter características diferentes. As algas que tem no mar são diferentes das algas que eu encontro, o lodo que eu encontro no rio. Então,
É por isso que a gente separa, certo? A gente segrega para a gente estudar cada um com calma. O ambiente marinho, pessoal, a gente tem que levar em consideração. A gente pode dividir o ambiente marinho em 3 principais subclasses de animais ou de espécies biológicas, tá? Vamos iniciar pelos plânctons, né? Aí vocês vão dizer, João, tio, esses plânctons é o do Bob Esponja, aquele bichinho? É, também, ele é representado. Gente, plânctons são seres que podem ser carregados na tomada, João? Não, são carregados pela correnteza, certo? São carregados pela correnteza, beleza? A correnteza leva eles porque ele não tem tanta, ele tem uma estrutura mais simples, ele não tem estrutura de sustentação tão fortes, então eles são carregados pela correnteza mesmo do mar, beleza? E esses plânctons podem ser subdivididos em fitoplânctons, e em zooplânctons, certo? Os fitoplânctons são mais simples, são espécies de algas bem pequenininhas, que a maioria elas são autótrofas, né? Ou seja, elas produzem seu próprio alimento, enquanto que os zooplânctons são classes que abrangem os protozoários, que são heterótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, mas são muito simples em questão de estrutura celular e que nós temos que levar em consideração que esses plânctons são extremamente importantes para o meio aquático, certo? O meio marinho, melhor dizendo. Além dos plânctons, nós temos outra classe. Nós temos as classes dos néctons, certo? Meu Deus, isso aqui era um C, viu, pessoal? Néctons, certo? Que são os animais que não são carregados pela correnteza e não estão fixos. Por exemplo, nós temos o polvo, os peixes, certo? Então são animais que vivem, são animais mais complexos em estruturas, comparado com os plânctons, e que vivem livres, eles têm capacidade de se locomover com maior facilidade. Então os peixes, a tartaruga também entra nessa classe. E por fim, não menos importante, nós temos os bentons, certo? Os bentons são a subclasse onde se encontram os animais que ficam fixos, tais como as conchas, certo? Animais que têm conchas, os mexilhões, que eles não são carregados pela correnteza e eles também não têm essa capacidade de se locomover com tanta facilidade. Então eles ficam fixos em determinado substrato. Show de bola? Vale ressaltar que além da salinidade que a gente leva em consideração, existem outros fatores, tais como a pressão feita ali. A pressão que nós temos na superfície aquática é diferente da pressão que nós temos no fundo do mar. Então existem espécies que vivem melhor, interagem melhor mais perto da superfície, e tem outras espécies que estão mais acostumadas a ver de fato no fundo do mar. Show? Outro ambiente que nós temos que levar em consideração é o ambiente costeiro. Por quê? Quando a gente fala no ambiente marinho, a gente pensa logo nas praias, né? Nas praias a gente lembra o quê? Do mar e da areia. A areia, que é um material sedimentar, né? Que são pequenas partículas. Lembrando que nem toda praia tem areias do mesmo tipo. Existem praias que têm areias mais grossas, outras mais finas, outras mais vermelhas, outras mais escuras. E isso não está diretamente relacionado com poluição, mas e sim com sua composição. Quando a gente fala de ambiente costeiro, eu estou levando em consideração que, olha aqui o que, é que nós temos aqui. Nós temos o mar, continua sendo mar, né, um ambiente marinho. Contudo, nós temos aqui regiões onde não tem areia, certo? A entrada para o mar é justamente rochas, né? Então é um ambiente costeiro, onde essa costa é uma costa rochosa. E essas rochas, elas fazem parte do ecossistema também marinho, visto que muitos animais, eles fixam nela, os corais, que são muito bonitos, eles se fixam nessas rochas, mexilhões,
algumas conchas são fixadas aqui. Então esses são ambientes que também nós temos que levar em consideração, beleza? Vale a pena que já já a gente vai fazer um apanhado e falar também sobre a ação humana sobre os ecossistemas aquáticos, certo? Que a gente sabe que o ser humano ele é muito bom, mas ele também pode ser muito ruim para o ecossistema aquático. Por último, e não menos importante que a gente vai falar hoje, nós vamos falar sobre o manguezal. Que o manguezal é uma parte do ecossistema aquático, né, que é muito peculiar. Por quê? Porque no manguezal, no mangue, quem já teve a oportunidade de ir no mangue, já viu que é uma região onde tem muito lodo, né? Às vezes o cheiro não é tão gostoso, não é tão bom, porque é uma região justamente de encontro com a água do mar, com a água do rio. E é uma região onde a taxa de oxigênio na água não é tão grande, certo? É uma região pobre em oxigênio, mas não quer dizer que não é uma região que não presta, certo? A gente leva em consideração que o mangue é uma região que é o berço da reprodução dos animais aquáticos, certo? Então é uma região onde muitos peixes vão para os mangues para fazer a reprodução e voltar para o mar ou voltar para o rio. Então é uma região, de fato, muito importante para o crescimento, para a manutenção do ecossistema aquático. E uma coisa muito única, né, no ambiente que é o mangue são essas árvores que têm raízes, que são chamadas raízes voadoras. Isto por quê? Porque as raízes, por a água, por o mangue ter pouco oxigênio, essas raízes elas têm que subir, certo? Elas não ficam lá para baixo, elas sobem para ter como respirar, certo? Levando em consideração que ela também, a raiz, a árvore é um ser vivo, então ela tem que ter condições suficientes para ela sobreviver naquele local, certo? Então é muito comum em mangues a gente ver situações como essa, ó, as raízes bem altas, certo? As árvores praticamente subindo, ok? E detalhe que a gente tem que preservar os mangues, certo? A gente explora, tira caranguejo, tira outros animais, mas a gente tem que tomar cuidado que existe um período de defesa, né? Um período de alta reprodutividade que a gente não pode interferir, visto que se a gente for fazer o uso da pesca naquele período, a gente pode causar grandes desequilíbrios ambientais, certo? É justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Por quê? Falamos sobre isso de maneira bem sucinta, bem tranquila, de boa, é uma matéria mais tranquila, essa nossa de hoje. Nós temos que falar também sobre como o homem interfere nos ambientes aquáticos. Por exemplo, derramamento de lixo. Jogar lixo nos ecossistemas aquáticos é extremamente maléfico. A gente sabe porque tem projetos de leis que fazem com que a gente não possa mais utilizar canudos de plástico. Justamente por conta que esse canudo de plástico, quando chega no mar, animais como tartarugas, peixes, se alimentam desse plástico como pensando que é um alimento delas, certo? Então isso gera enormes perdas e se a gente não tomar consciência, por exemplo, vocês são de uma geração nova, então a gente tem como se conscientizar. É só a gente pensar, vamos passar uma tarefa aqui. Brincadeira, certo? Não é uma tarefa, mas quando vocês forem aí na praia, verifiquem se vocês não veem plásticos jogados na praia. Se vocês verem, por favor, custa nada pegar a tampinha, levar, jogar no lixo, certo? É algo tão simples pra gente, é algo tão pequeno, mas que pode fazer tanta diferença para um ambiente aquático, certo? Um ambiente marinho. Então vamos ter essa consciência. Eu tenho certeza que vocês têm essa consciência, que vocês não jogam lixo na praia, mas eu quero que vocês levem essa consciência mais à frente, beleza? Então, além do lixo, também tem a questão da pesca. A pesca é positiva? Óbvio que a pesca é boa, obviamente, só que a pesca tem que ser de maneira, óbvio, natural, artesanal, porque geralmente o que causa desequilíbrio são aqueles grandes navios pesqueiros que vão para o alto mar, pescam infinidades, toneladas e toneladas de peixe, fazendo com que haja um desequilíbrio ambiental naquela região, certo? Então, pessoal, eu acho que
por hoje é isso, certo? Nós falamos bem aqui, bem tranquilo sobre o assunto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? E até a próxima. Curta o vídeo, comenta qualquer coisa que eu tiro dúvida. Até a próxima e fiquem em paz. Valeu!